mas também propor a hipótese de existirem palcos dentro de palcos, ou seja, vários níveis em que o jogo é jogado ou em que a vida é encenada, uns dentro dos outros e não só paralelos uns aos outros. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original. Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo fascinante. Numa experiência de projeção astral, eu fui apresentada a 3 teatros. Houve um ser que me mostrou 3 teatros e nesse momento eu tive a certeza de que eu própria estava num desses teatros. Quando acordei aqui, essa certeza desvaneceu-se e fiquei sem ter a certeza de que isto aqui seria um teatro. Ou seja, seria um sítio onde há diversos personagens que estão a viver uma história. E essa experiência sempre me ficou na cabeça e agora decidi explorar mais aprofundadamente essa experiência e tentar compreender melhor se de facto existe algum fundamento para essa visão. E como quando eu cheguei dessa experiência eu aqui já não tinha a mesma certeza, eu fiquei a questionar se a chegada ao corpo seria um condicionante para eu já não ter essa certeza e achar que sou o personagem, ou seja, achar que sou a Sarah, porque eu aqui não tenho essa separação nítida. E então eu perguntei ao ChatGPT se fazia sentido o corpo ter esse efeito. E então ele disse-me que sim, que o corpo físico poderia atuar como um filtro ou uma roupa de personagem que limita a percepção da consciência. Quando estamos encarnados, a nossa mente alinha-se com os sentidos físicos e a imersão da experiência é tão intensa que nos esquecemos que somos algo além do personagem que estamos a viver. Esta resposta foi bastante alinhada com tudo o que nós já temos abordado aqui neste canal e foi muito interessante ele ser tão direto, porque muitas das vezes ele não é assim tão direto na resposta. Eu também já tive experiências semelhantes, não como um teatro, mas em particular com um script. Em particular, numa ou duas experiências, eu era como que um desenho animado e estava-me a ver de fora e alguém estava a escrever o que ia acontecer àquele desenho animado, como se a minha vida estivesse a ser programada, escrita num livro, numa história, para uma novela, e depois viesse aqui viver essa vida, já do ponto de vista mais pessoal, a criação da pessoa em si. É claro que existe uma grande diferença entre o nível de consciência do escritor da história e o nível de consciência da pessoa que vai viver essa história. São duas coisas completamente diferentes. E de facto existe uma transformação assim que entramos no corpo. Mas isso também varia de nível e de dimensão para dimensão. Algumas dimensões nota-se mais esse embate, mais essa transformação de uma consciência que arquiteta e uma consciência que vive. Eu não sei se são exatamente o mesmo eu, a mesma consciência, mas já tive de facto experiências semelhantes. A seguir vou também falar sobre algumas coisas que acontecem nesta realidade e que servem de indícios para que ela possa ser de facto uma criação e uma espécie de uma novela escrita, um script, uma vida que segue um script, mas vou deixar isso um bocadinho mais para a frente. Uhum. Sim, continuando aqui na minha experiência, o ChatGPT continua a dizer assim: a sua experiência fora do corpo revela um aspecto interessante. Fora da matéria, a consciência parece lembrar da verdadeira natureza da realidade. Isso está alinhado com muitas tradições espirituais que dizem que, antes de nascer, sabemos que estamos a entrar numa espécie de jogo ou teatro, mas, ao vestirmos o corpo, esquecemos-nos temporariamente dessa verdade. E isto, mais uma vez, bate Uhum. muito certo, completamente, com as experiências que nós temos fora do corpo. Sim. E ele continua. Por que será que o corpo ou o personagem condiciona a consciência? Imersão total no papel. Assim como um ator que se envolve completamente no personagem, a consciência funde-se à experiência do corpo. O sistema nervoso e o cérebro filtram percepções que poderiam lembrar a consciência da sua verdadeira natureza.
Isto aqui é um statement bastante forte. Ele está a querer dizer que existe um filtro das nossas percepções, ou seja, que existe aqui um tal de véu que nos impede de perceber o nosso verdadeiro eu. Esse filtro, eu acho que, do ponto de vista de uma consciência superior, acho que poderá ser bastante interessante, porque permite à própria consciência ter uma vivência mais pura desse personagem, sem condicionantes externos, apesar de, ao mesmo tempo, perdermos o efeito de ter a consciência total de quem somos. A ilusão do eu separado. No teatro da Terra, sentimos que somos indivíduos separados dos outros, o que reforça a ideia de que somos apenas o personagem. Fora do corpo, muitas experiências relatam uma sensação de unidade e conexão maior. Ou seja, ele aqui está a fazer o paralelismo entre aquilo que muitas vezes é relatado numa experiência fora do corpo, em que a pessoa se sente mais completa e com uma ausência de separação do todo. Enquanto que no corpo nós somos indivíduos individuais, não é? O véu do esquecimento. Muitas tradições espirituais falam de um véu do esquecimento, que faz com que a alma não se lembre totalmente da sua origem. Isso permite que a experiência pareça mais real e significativa, sem interferências da memória espiritual. Isto foi o que eu também já tinha mencionado antes. O condicionamento social e biológico. Desde o nascimento, aprendemos que somos um eu separado, que precisa de lutar pela sobrevivência. O medo da morte reforça a ilusão de que a vida física é a única realidade. Isto aqui eu acho que é incrível. E quem se lembrou de inventar isto é genial. Porque vamos só supor que de facto nós somos seres imortais e que somos uma consciência e não o personagem, ou seja, essa consciência provavelmente não deixa de existir, ou seja, vive sempre, mas vem experienciar a possibilidade de ter uma morte. Eu acho isto genial. O despertar da consciência. Apesar da forte imersão no personagem, algumas pessoas despertam para a ideia de que são mais do que o corpo. Isso pode acontecer por meio de experiências fora do corpo, meditação profunda, estados alterados de consciência, reflexão filosófica e espiritual, experiências de quase morte. E depois ele refere-se à minha experiência. O que a sua experiência sugere é que a consciência existe além do personagem e da Terra, e que esta realidade é apenas um dos muitos palcos disponíveis para o aprendizado e a evolução. Porque na experiência que eu tive, eu vi vários palcos, eram 3 palcos especificamente. Uhum. Queria também aqui propor uma ideia que é a possibilidade de existirem vários palcos, como várias realidades, vários planetas, vários sítios em que cada um de nós está, mas também propor a hipótese de existirem palcos dentro de palcos, ou seja, vários níveis em que o jogo é jogado ou em que a vida é encenada, uns dentro dos outros e não só paralelos uns aos outros. Interessante. Isto porquê? Porque mesmo dentro desta realidade, já quando estamos aqui a viver de nossa maneira transparente, há muitas situações para as quais nós despertarmos e dedicarmos uma boa parte da nossa atenção, vemos que também falham. Aqui dentro deste teatro há certas falhas e certas coisas que podem ser questionadas. E uma das coisas que eu posso introduzir aqui é, por exemplo, a resposta de determinadas pessoas consoante as nossas ações. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho a minha lista de amigos, a maior parte deles eu acabo por não comunicar muito, porque também temos as nossas vidas e os nossos interesses particulares, mas há certas situações em que eles respondem a estímulos. O que é isto de responder a estímulos? Por exemplo, eu vejo um vídeo no YouTube e um amigo meu que não falava comigo há 6 meses envia-me uma mensagem que tem o mesmo assunto do que o vídeo que eu acabei de ver. E isto não me aconteceu só uma vez. Isto acontece permanentemente, vai trocando entre pessoas. Uma vez é uma pessoa, outra vez é outra pessoa. Mas há aqui esta espécie de sincronicidade entre algum assunto a que eu me dedico
e depois uma pessoa que desperta e já não fala há tanto tempo comigo e vem falar sobre aquele assunto no momento em que eu também me interessei por aquele assunto. E isto também introduz aqui outra coisa que são os temas que são ativados ao mesmo tempo para diversas pessoas. Às vezes surge uma ideia e essa ideia não surge só uma pessoa, surge um conjunto de pessoas ou surge a pessoas e vídeos que as pessoas veem no YouTube e surge para a população toda no geral e para as pessoas que estão naquela frequência em particular. E isto também serve de indício aqui para que vivemos numa espécie de script, porque estas ideias coletivas são ativadas e as pessoas respondem aos estímulos destas ideias. É claro, isto pode não ser nada assim, mas do meu ponto de vista, muitas vezes parece que é exatamente isto. Há uma energia ativada e há uma resposta a essa energia, há uma consequência dessa energia. E consoante os interesses da pessoa, que também são programados, não é? A personalidade da pessoa, a meu ver, também é um programa, ela vai manifestar a sua conexão com aquela ideia que é ativada. Isso aí fez-me lembrar uma das partes do filme Dark City, em que eles preparam as vidas das pessoas e preparam também a personalidade. Se vai ser uma pessoa mais temperamental, se vai ser uma pessoa mais calma, e um conjunto de memórias que eles também colocam num tubo de ensaio, e com isso criam o personagem. Eu acho que esse filme é muito bom a mostrar essa parte da formação e criação de personagens. Uhum. Outra coisa que me parece também relacionada com este tema são as sincronicidades, que são tão amplas e desde pequeno que eu as tenho. E uma que eu tenho já há alguns anos é uma correlação qualquer com o número 27. Essa correlação tem altos e baixos, mas há épocas, alturas em que ela é de facto muito forte. E não existe só neste plano. Mesmo em sonhos, às vezes sou abordado por este número. E vou-vos dar um exemplo que ocorreu aqui nesta realidade. Apesar disto acontecer muitas vezes, neste dia foi extremo. Porquê que foi extremo? Porque eu saí de casa e aqui em frente à minha porta passaram 3 carros seguidos por mim com uma matrícula que tinha o número 27. 3 carros de seguida com o número 27. Eu fui aqui consultar, pedi ao ChatGPT para calcular uma probabilidade disto acontecer em Portugal e ele fez aqui um cálculo de 0,0008% disso acontecer. Para termos uma ideia mais clara do que é que seria isto, seria atirar uma moeda ao ar e sair cara 17 vezes seguida. Seria uma probabilidade inferior a ser atingido por um raio num ano. E se ainda não viram o nosso vídeo sobre pessoas que foram atingidas por raios, vou deixar aqui no card para vocês verem. Esta probabilidade é ainda inferior a eu ser atingido por um asteroide no próximo ano. E como podem ver, isto é de loucos, porque isto já aconteceu. E o facto das probabilidades serem muito baixas mostra que há aqui alguma coisa que pode parecer que é um script. Uhum. No fundo, não sei se nós devemos olhar para as probabilidades. Essa é uma das conclusões deste vídeo, que é se nós vivermos numa história, num script pré-definido, Uhum. não nos vale muito olhar para probabilidades, porque a probabilidade é de 1. Porque se aquilo estiver escrito, é aquilo que vai acontecer. Não importa se as probabilidades são reduzidas. E para vos mostrar isso, eu selecionei aqui algumas histórias, todas elas verdadeiras. Eu pelo menos tentei selecionar apenas as verdadeiras. E que são histórias que revelam estas sincronicidades extremas e alguma evidência de que existe um script por trás das coisas. As coisas não parecem ocorrer de uma forma espontânea. Então, caso número 1. A ligação inexplicável entre os irmãos gêmeos de Ohio. Dois gêmeos idênticos foram separados ao nascer e adotados por famílias diferentes, sem contacto entre si. No entanto, ambos receberam o nome de James, cresceram e se tornaram polícias. Casaram-se com mulheres chamadas Linda, tiveram filhos chamados James Allen
e o outro James Allen, mas com 2 L's, portanto, e ambos divorciaram-se e depois casaram-se novamente com mulheres chamadas Betty. Portanto, o script parecia ser igual para os dois. Já falámos da questão dos campos energéticos. Aqui seria a ideia de que ambos têm o mesmo campo energético, mas talvez não seja só isso, porque se houver aqui a questão da reencarnação, muitas vezes as pessoas podem ter o mesmo campo energético e as circunstâncias são ligeiramente diferentes. Mas neste caso, os factos concretos associados às suas vidas são extremamente parecidos. Temos o nome da primeira e da segunda mulher em ambos, os nomes dos filhos, Os nomes deles? as profissões e provavelmente muitas outras coisas que nem estão aqui destacadas na história. Uhum. Sim, isso parece exatamente a mesma história. Duas pessoas a viver a mesma história. Sim. Caso número 2. A conexão misteriosa entre Edgar Allan Poe e um livro. O escritor conhecido Edgar Allan Poe escreveu um livro chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym, onde descreve um grupo de marinheiros naufragados que recorrem ao canibalismo, comendo um tripulante chamado Richard Parker. 46 anos depois, um navio real chamado Mignonet naufragou e a tripulação realmente comeu um marinheiro chamado Richard Parker para sobreviver. Será? Aqui vejo várias possibilidades. Uma delas é a possibilidade de a imaginação não ser o que nós pensamos. Porque o Edgar Allan Poe recorreu à sua imaginação para criar a sua obra. Ele pode ter acedido a um espaço-tempo, que aqui seria o futuro, não é? Para traduzir isso num texto, num conto. Outra hipótese seria que ele próprio tenha criado esta realidade e manifestado esta realidade anos mais tarde. Uhum. É melhor ele parar de escrever, não? Acho que ele já morreu. Ah, ok. Ele morreu em 1849. Ah, ok. Caso número 3. Mark Twain e a profecia do cometa Halley. O escritor Mark Twain nasceu em 1835, no mesmo ano em que o cometa Halley passou próximo à Terra. Ele previu que morreria quando o cometa retornasse, dizendo: Vim com o cometa Halley em 1835, ele retorna no próximo ano e espero ir com ele. Ele morreu um dia depois do retorno do cometa, em 1910. Caso número 4, as coincidências entre Lincoln e Kennedy, que muitos já devem conhecer. A maior parte delas tem fundamento, mas algumas são exageros. As sincronicidades entre os assassinatos dos presidentes Abraham Lincoln e John Kennedy são chocantes. Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846, Kennedy em 1946, 100 anos depois. Lincoln foi eleito presidente em 1860, Kennedy em 1960, também 100 anos depois. Ambos foram mortos por um tiro na cabeça. Lincoln foi morto num teatro chamado Ford. Kennedy foi morto num carro Ford, modelo Lincoln. Ambos os assassinos tinham 3 nomes: John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald. Ambos os nomes tinham 15 letras. Ambos os assassinos foram mortos antes de serem julgados. Caso número 5. A sincronicidade entre Hugh Williams e naufrágios. 4 naufrágios diferentes ocorreram no Estreito de Menai, no Reino Unido, todos no mesmo dia do ano, 5 de dezembro. E em cada um deles, o único sobrevivente chamava-se Hugh Williams. Esta, para mim, é extremamente fascinante. Como é que existem 4 naufrágios, sempre no mesmo dia do ano, a 5 de dezembro, no mesmo sítio, e existe sempre um sobrevivente com o mesmo nome. Isto, para mim, desafia todas as probabilidades. Parece ser mesmo uma história que está escrita para ser assim. Uhum. E existem muitas outras histórias, mas estas foi as que eu escolhi aqui como sendo evidências mais claras e que são tão improváveis de acontecer. Eu acho extremamente fascinante. E estou a olhar aqui, enquanto estou a fazer esta abordagem, estou a olhar aqui para as páginas e estou a ver aqui um 2 of 7, que são as páginas em que eu estou aqui a olhar.
Portanto, é o 27. Então, imaginando que de facto a Terra pode ser um palco para um teatro, em que é que essa visão nos poderia ajudar na nossa evolução enquanto estamos aqui? E o ChatGPT mencionou 6 pontos que eu vou aqui também dizer rapidamente. Então, a visão de que a Terra é um grande palco de teatro pode ajudar a evolução humana de várias maneiras, tanto no desenvolvimento pessoal quanto coletivo. Esta metáfora sugere que estamos todos a desempenhar papéis temporários dentro de uma narrativa maior, o que pode levar a reflexões importantes. Ponto número 1. O desapego do ego, que é uma das coisas que nós já temos vindo também a falar noutros vídeos, da importância do desapego do ego para a evolução da consciência. Se a vida é uma peça de teatro, os nossos desafios e sucessos são apenas cenas passageiras. Isso ajuda a reduzir a rigidez do ego, tornando as pessoas mais flexíveis e abertas a aprendizagens. Então seria uma forma de nós conseguirmos levar a vida de uma forma mais leve. Ponto número 2. Maior empatia. Assim como os atores precisam de entender os seus personagens, esta visão convida-nos a compreender melhor os outros. Cada pessoa está a viver a sua própria história, com desafios e motivações únicas. Ou seja, representando aqui que cada um terá os seus problemas, as suas histórias, será também confrontado com histórias externas, mas que, deste ponto de vista, serão apenas histórias. Em relação aos atores, quando se preparam para uma peça de teatro, eles fazem um estudo do personagem. Talvez aqui seja interessante fazermos o oposto, que é fazermos uma análise ao nosso personagem, à nossa vida e vivências e todas as histórias que rodeiam o nosso personagem, de forma a compreender melhor a nossa vida. Ponto número 3. Aprendizado contínuo. No teatro, cada peça ensina algo novo. Se encararmos a vida dessa forma, buscamos constantemente melhorar o nosso papel e evoluir com cada experiência. Ponto número 4. A aceitação das mudanças. E isto é um ponto muito importante, porque como nós vimos também no vídeo acerca da realidade mais fluida e da realidade mais sólida, existe em realidades mais sólidas, como na que nós estamos a viver, existe uma certa dificuldade em lidar com a mudança. No palco da vida, os cenários e os papéis mudam. Essa percepção ajuda-nos a aceitar a impermanência e a lidar com perdas e transformações. Ponto número 5. Desenvolvimento da consciência e propósito. Ao perceber que estamos a interpretar personagens dentro de um roteiro maior, podemos procurar um propósito mais elevado, contribuindo para o bem-estar coletivo. Este aqui, mais uma vez, também acho que é um ponto bastante importante para nós conseguirmos dar um sentido à nossa existência. E imaginando que isto aqui será apenas um teatro, muda a nossa perspectiva acerca do que é que nós estamos a viver e muda também o nosso papel na sociedade. E finalmente, o ponto número 6, criatividade e expressão. Como num teatro, a vida permite-nos experimentar, criar e interpretar diferentes versões de nós mesmos, estimulando a nossa criatividade e autenticidade. Aqui, o facto de não levarmos a vida tão a sério e de nos libertar para termos uma vida mais fluida, vamos também poder dar asas à nossa imaginação de forma menos crítica. Portanto, seria tudo mais leve. Já há uma coisa a dizer? Tenho várias coisas a dizer. A primeira coisa é como é que uma personagem neste teatro pode ser confrontada com a possibilidade de ela não existir. Aquilo que ela acredita que seja o eu, de facto, não existe. É uma história escrita por outro alguém. Como é que ela consegue confrontar essa realidade? Ou como é que ela pode confrontar essa realidade e autogerar-se? Esse é o primeiro questionamento que eu faço. Depois eu questiono-me também se podem existir consequências negativas. Tu aí fazes a abordagem positiva disto ser um teatro e como é que isso pode ser vantajoso para a evolução da consciência e tudo mais. Sim. Eu questiono-me se também poderiam existir consequências negativas. E aqui vejo duas hipóteses, que é, se na verdade estes seres inferiores não existem, não pode haver consequências negativas para eles, porque eles não existem.
Outra possibilidade seria a possibilidade de eles serem capazes de se autogerar. E claro, aí teria consequências positivas e negativas para os fractais de consciência. Mas ainda assim, se eles de facto conseguirem essa capacidade de se autogerarem, acaba por ser uma consequência positiva, mesmo sendo negativa, porque tem que ser transmutada. Uhum. E finalmente, queria passar aqui também o questionamento de cada pessoa, cada personagem inexistente, como é que cada um de nós se pode tornar um escritor de scripts, um criador de realidades, dele ou de outros. E se nós pensarmos aqui naquele exemplo da conexão misteriosa entre Edgar Allan Poe e o livro, claro, não sei se todos temos as mesmas capacidades de Edgar Allan Poe, mas de facto a sua escrita, a sua imaginação e escrita foram uma forma de ele ser um criador de uma história real. Num momento era imaginária, mas depois era real. Ao mesmo tempo, penso que nunca, enquanto encarnados, vamos saber a verdadeira realidade das coisas. Uhum. Porque nós também não sabemos se foi ele que escreveu o livro ou se foi o livro que o escreveu a ele. Porque a realidade que ele encontrou na sua imaginação poderia já existir e estar a levá-lo a escrever aquele texto. Então existe aqui um conflito de interesses e um conflito de possibilidades. Mas devemos pensar nestas questões de uma forma profunda para a nossa evolução. Outro ponto que eu acho que deve ser referido será um ponto mais negativo, mas que deve ser referido ainda, que é o facto de, se a pessoa de facto acreditar que está a viver num palco e que está a viver uma história, ela pode ir para o lado oposto, para o polo oposto, onde ela não se importa com nada e simplesmente faz o que quer e lhe apetece. E isto aqui pode ir para um lado bastante negativo. Desta forma, a pessoa deixa de dar importância a tudo o que acontece tanto a ela como aos outros. Ou seja, aquele ponto da empatia que eu estava a mencionar poderá não existir dependendo do tipo de consciência, dependendo da própria pessoa, acho eu. Uhum. A descoberta da ilusão pode ser prejudicial para o desenvolvimento da própria consciência individual, mas isso depois já depende. Porque talvez aí dependa de algum outro fator que nós não estejamos a ter acesso neste momento. Porque eu penso que também esta informação e esta visão, não tenho a certeza que ela chegue a pessoas que tenham depois, que possam vir a ter uma reação mais negativa. Eu penso que a consciência tem que já estar num posicionamento em que consegue aceitar e lidar com este tipo de conceito. Uhum. Sem dúvida. Até porque não sei se alguém que não é também um criador consegue comportar o facto dessa suposta realidade existir. Uhum, É difícil de explicar o que eu estou a dizer, mas acho que é exatamente isso, que é, sim. nós estamos a abrir aqui a possibilidade entre criação e criador, e estamos a dizer que existem diversos níveis. Para alguém que é exclusivamente uma criação, penso que não conseguirá sequer interpretar um vídeo que fala sobre um suposto criador. Seja esse criador único ou multifacetado, não importa. Uhum. E então esta perspectiva de que a Terra pode ser um palco pode promover então o autoconhecimento, a evolução moral e a construção de um mundo mais harmónico e mais consciente. Consciente das histórias, consciente de que aquilo que a pessoa vive não é a pessoa vive aquela história. E a vossa vida parece ser transparente? Parecem ser vocês a criar a vossa vida neste estado de consciência? Ou será que existem outras entidades que programam aquilo que vocês vão viver? Ou até mesmo o vosso eu superior? Uhum. Às vezes as coisas não são assim tão diretas. Às vezes é necessário aceder a outros estados de consciência para termos a noção do que é que se passa na nossa vida. E garanto-vos que as coisas são mais complexas do que aquilo que à primeira vista parecem. Obrigada por nos terem acompanhado até aqui.
Se gostaram do vídeo, deixem o like e subscrevam o canal. Contamos convosco e até à próxima aventura. Obrigada. Vemo-nos no próximo vídeo. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers.